Volume 4. Capítulo 4. Naquela noite, o sujeito associado à organização de contrabando, Galus, saiu depois de nos dizer que entraria em contato. Fomos obrigados a esperar 15 dias até que ele mandasse um homem para dar mais detalhes sobre o trabalho. Os bens contrabandeados seriam temporariamente alojados em um prédio no qual nos infiltraríamos. Iríamos libertar aqueles que haviam sido levados e escoltá-los de volta para suas casas. Quanto a como faríamos isso, Galus deixaria tudo conosco. A informação era vaga e o plano parecia desleixado. Ainda assim, éramos apenas espadas contratadas. Tudo o que precisávamos fazer era cumprir nossa missão. Havia algum perigo envolvido, então decidimos que apenas Ruigerd e eu cumpriríamos a missão. Iris ficaria para trás, na pousada. Já era meia-noite do dia da operação. A lua sequer era vista. O lugar em questão era um pier localizado na orla do porto. Estava assustadoramente quieto, o único som era o eco das ondas do oceano. Uma figura suspeita estava perto de um barco pequeno, com um capuz abaixado sobre sua cabeça para esconder seus olhos. Se estivesse procurando alguém para fazer um contrabando através da fronteira, seria o cara ideal. Assim como tínhamos combinado em nossa reunião anterior, entreguei Ruigerd para ele. De acordo com as instruções, as mãos do super estavam algemadas atrás dele. Um contrabandista tratava qualquer um com quem lidava como um escravo. O transporte de escravos custava 5 moedas de minério verde, mas estaríamos isentos. O fato de Galus ter nos pago adiantado não mudou a maneira como estávamos sendo tratados. Não estávamos sendo tratados como mercenários contratados por ele, mas sim como criminosos que traficavam escravos. Certo, vou deixar tudo em suas mãos. O contrabandista não disse uma palavra. Ele apenas acenou com a cabeça, guiou Ruigerd para o barco e colocou um saco na cabeça do super. O barco tinha um único barqueiro, mas havia muitos outros a bordo com sacos na cabeça. A julgar por suas alturas, não havia nenhuma criança. Assim que Ruigerd estava seguramente a bordo, o contrabandista deu um sinal ao barqueiro. Este último, que estava sentado à frente de seu pequeno veleiro, entoou um feitiço. O barco começou a navegar sem fazer barulho, deslizando pela água na escuridão da noite. Eu não consegui ouvir as palavras claramente, mas parecia ser um feitiço da água que criou uma corrente para os impelir adiante. Era algo que eu também poderia fazer. O barco moveu-se em direção a um navio mercante ancorado em mar aberto, para onde os escravos foram transferidos para serem despachados no início da manhã. Mesmo de seu lugar no barco menor, Ruigerd continuou olhando para minha direção o tempo todo. Ele sabia exatamente onde eu estava, apesar do saco em sua cabeça. Enquanto via isso, escutei Goodbye My Lover tocando ao fundo de minha mente. Não, espera, não. Ele não era meu amante. E, de qualquer maneira, não era um adeus. Isso seria apenas temporário. No dia seguinte, vendi o lagarto no qual cavalgamos no ano anterior. Ele havia nos carregado desde a cidade de Ricarizu até onde estávamos, e era confiável o suficiente para que eu desejasse levá-lo para a região de Fitoa conosco, mas custaria muito caro para o levar junto. Além disso, no continente Miles, poderíamos usar cavalos. Os cavalos deste mundo eram rápidos e sua resistência estava em um nível totalmente diferente. Não precisávamos mais montar o lagarto. Iris colocou os braços em volta do pescoço do animal e deu alguns tapinhas. Não trocaram palavras, mas foi uma despedida triste. A montaria cresceu apegada a ela. Durante nossas viagens, frequentemente lambia a cabeça dela e deixava seu cabelo encharcado de baba. Não poderíamos continuar chamando-o de lagarto para sempre. Devíamos, no mínimo, nomeá-lo. Certo. De agora em diante seu nome será Gela, decidi. Gela, um homem do mar que ansiava por mais companheiros humanos. Este é realmente obediente. Você deve ter o treinado muito bem durante suas viagens, hein? O comerciante que lidava com lagartos ficou impressionado. Suponho que sim. Foi Ruigerd quem o treinou.
Não que ele fizesse algo especial, mas certamente havia uma dinâmica de mestre e servo entre o homem e Gela. O lagarto devia ter percebido quem era a pessoa mais poderosa do nosso grupo. Por outro lado, o animal não gostava nem um pouco de mim e me mordeu várias vezes. Sim, pensar nisso só me irritou. Exatamente o que eu esperaria do mestre do canil do fim da linha. Isso fará ele valer um pouco mais. A maioria das pessoas trata esses caras muito mal, e isso torna meu trabalho de retreiná-los muito mais difícil. O comerciante era da tribo Rugonia, uma raça de homens com cabeças de lagarto. No continente demônio, os homens lagarto treinavam os lagartos. É natural que se trate os companheiros gentilmente enquanto viajam juntos. De novo, a música Goodbye My Lover tocou na minha cabeça. Em minha mão, eu segurava o dinheiro que recebemos pela venda de nosso companheiro. Quando pensava dessa forma, parecia até ser dinheiro sujo. Que estranho. Bem, é melhor deixar essa coisa de nome para lá. Isso só está me fazendo sentir apego, decidi. Então adeus, lagarto sem nome. Nunca vou esquecer como foi cavalgar em você. Vá, eu ouvi Eris fungando. Depois de vender nossa montaria, viajamos a pé para embarcar em nosso navio. Oh Deus! É um navio. É tão grande. Opa! Tá balançando. O que é isso? A partir do momento em que subiu a bordo, Eris começou a gritar de empolgação. Talvez já tivesse até se esquecido do lagarto. Sua capacidade de se recuperar rapidamente era um de seus pontos fortes. O navio tinha velas e era feito de madeira. Era um modelo totalmente novo, concluído há apenas um ano. Essa não era apenas sua primeira viagem, mas também um desafio aos limites impostos ao viajar até Porto Santo. Mas este é um pouco diferente do que vimos antes, não é? Você já viu um navio antes, Eris? Ela não disse que esta era a primeira vez que via o oceano? Do que está falando? Você tinha um desses no seu quarto, lembra? Claro, lembro de ter feito alguns desses. Era uma boa memória. Naquela época, eu queria trabalhar na minha magia da terra, então comecei a criar coisas. Assim que percebi que poderia vendê-los, comecei a fazer figures da Roxy em escala 1 hora e 10 minutos. Entretanto, há algum tempo não fiz nenhuma outra. No momento, não sabíamos quando precisaria usar minha mana, então não tinha feito nenhum treinamento que consumisse tal precioso recurso. O único treinamento que fiz foi o físico, ao lado de Ruiger e Eris. Nos últimos tempos realmente comecei a relaxar. Depois que as coisas se acalmassem, provavelmente precisaria voltar a aprimorar minhas habilidades. Eu os fiz usando minha imaginação, então não é surpresa que não sejam uma réplica perfeita, e disse. Sem mencionar que este era para ser um novo tipo de navio. Quanto a que parte era nova, eu não tinha ideia. É incrível, não é? Que algo tão grande possa cruzar o oceano. Eris ficou incrivelmente impressionada. 3 dias após deixarmos o porto. Enquanto estávamos a bordo, comecei a pensar. Um navio era um tesouro. Agora que estávamos a bordo, deveria haver algum tipo de evento. Eu já tinha jogado muitos simuladores de namoro e poderia dizer isso sem sombra de dúvida. Os golfinhos, por exemplo, poderiam começar a nadar ao lado do navio. A heroína veria isso e diria, olha! Incrível! E em resposta eu diria, e minhas técnicas na cama são ainda mais incríveis. Então ela falaria, que maravilha! Faça-me sua! E eu responderia, vamos, meu bem, não podemos fazer algo assim aqui. Sim, não era bem isso. Sim. Quando se pensa em um navio, se pensa em ser atacado no mar. Um polvo, uma lula, uma serpente, piratas ou um navio fantasma, algo assim. Um desses nos atacaria e nos afundaria. Seríamos deixados à deriva e depois acabaríamos encalhados. Chegaríamos a uma ilha deserta, onde a heroína e eu, apenas nós dois, começaríamos nossas vidas juntos.
No início, ela me odiaria, mas depois de superar vários obstáculos, gradualmente se tornaria menos Tsum e mais dele. Além disso, havia apenas uma coisa para um homem e uma mulher presos em uma ilha deserta fazerem juntos. A troca de olhares, o calor febril. Dois jovens de sangue quente, começando a suar em meio ao eco das ondas do mar. Depois, desfrutaríamos do nascer do sol juntos. Um paraíso só para nós dois. Sobre a questão de um ataque de polvo, o destino da heroína já estava selado. Ela seria atacada por vários tentáculos, mais do que se pensaria que um polvo de 8 tentáculos poderia possuir, e depois a suspenderia no ar. Seu corpo se contorceria como se estivesse em agonia. A criatura envolveria com seus tentáculos e mergulharia sob suas roupas. Seria o maior espetáculo de todos, que faria uma poça de suor nas palmas de suas mãos. Uma visão da qual não se conseguiria desviar os olhos, nem mesmo por um segundo. A realidade, entretanto, era cruel. Iris estava sentada na cabine com o rosto pálido e um balde na sua frente. Sua empolgação com a primeira viagem de barco rapidamente se transformou, no meio do caminho, em náusea. Eu me perguntei por que ela ficava bem cavalgando em cima de um lagarto, mas de alguma forma não tinha estômago para um navio. Como alguém que nunca sentiu enjoo, eu não conseguia compreender. Embora houvesse uma coisa que pudesse dizer, por mais brando que fosse o balanço do navio, não parecia aliviar o sofrimento de quem ficava enjoado. No quarto dia, um polvo apareceu. Pelo menos, foi isso que eu presumi que fosse. Era de uma cor azul marinho, surpreendente e extremamente grande. Por azar, não conseguiu capturar nenhuma garota. Em vez disso, foi abruptamente despachado por um grupo de guarda-costas de Rank S. Não deveria haver nenhuma missão de escolta disponível. Se houvesse, eu a teria pego na mesma hora. Perguntei a um comerciante próximo, que me informou que esse pessoal era especializado em escolta de navios. O nome do grupo era Aqua Road. Aparentemente tinham um contrato exclusivo com a Guilda dos Armadores, e seu trabalho principal era atuar como escoltas marítimas. Como resultado, se especializaram em despachar qualquer uma das criaturas que pudessem aparecer em nossa rota. No final das contas, não haveria nenhuma cena emocionante de tentáculos. Que pena! Dito isso, havia algo a extrair disso. Eu me afastei e os observei lutar, apenas para o caso de algo acontecer, então vi a maneira como lutavam em grupo. Para ser honesto, chorei de tanto rir quando vi seus pontos fortes individuais pela primeira vez. O espadachim lutando em sua vanguarda era forte, mas não tão forte quanto Ghislaine II. Aquele que atuava principalmente em desviar os ataques do inimigo e chamava a atenção também era um guerreiro forte, mas nada parecido com Ruiger. Na retaguarda estava quem parava o polvo, um mago que certamente era mais fraco do que eu. Fiquei desapontado. Era realmente assim que um grupo de Rank S deveria ser? Achei que a maioria das pessoas neste mundo era muito forte, mas essas não eram tão impressionantes quanto imaginei. No entanto, rapidamente cheguei a uma conclusão diferente. Eles eram um grupo de Rank S. Eu não deveria ter olhado para seus pontos fortes individualmente, mas sim como trabalhavam como uma equipe. Mesmo não sendo tão fortes, ainda conseguiram derrotar aquele polvo enorme. Mesmo não sendo tão fortes, ainda assim chegaram ao Rank S. Era isso que importava. Cada pessoa cumpria seu papel dentro do grupo e era assim que demonstravam tal poder como equipe. Trabalho em grupo era isso. Era o que faltava ao fim da linha. Cada membro do fim da linha era poderoso. Mas e o nosso trabalho em equipe? O trabalho em equipe de Ruiger era excelente, possivelmente porque ele próprio havia feito parte de um esquadrão. Ele era hábil em batalhas em grupo. Mesmo se Iris ou eu cometêssemos um erro, o homem poderia nos cobrir. E também era ótimo em agir como um agro, mantendo os olhos da besta colados nele o tempo todo. Ruiger também era forte demais. Na verdade, poderia matar nossos oponentes sozinho, mas estávamos forçando-o a trabalhar com uma equipe durante as batalhas. Eu não chamaria isso exatamente de ruim, mas não havia dúvida de que as coisas acabavam distorcidas.
Achei que sabia o que significava lutar em equipe, mas isso era apenas na teoria. Saber a teoria não significava que seria capaz de colocá-la em prática. Eu tinha o hábito de me concentrar nos inimigos que vinham em minha direção e, quando estavam em maior número que nós, confiava muito no super. Iris era horrível. Ela ouvia as instruções muito bem, mas quando se tratava de uma batalha real, não conseguia combinar seu ritmo com o nosso. Ficava muito fixada no inimigo à frente e se jogava em batalhas intensas. Quanto mais a luta durava, menos ela escutava. Mesmo se a chamássemos, nunca cobriria nenhum de nós, nem mesmo uma vez. Mas, bem, para começo de conversa, nem Ruiger nem eu realmente precisávamos disso. Ainda assim, se isso continuasse e Ruiger nos deixasse por qualquer motivo, eu não estava confiante de que poderia cobrir sempre. Mesmo tendo um olho demoníaco, ainda tinha apenas 2 mãos. Apenas uma mão para me proteger e outra para proteger Iris. O alcance de uma mão era realmente limitado. Rudeus. Enquanto eu estava ocupado com meus pensamentos, o rosto pálido e doente de Iris apareceu no convés. Ela deslizou, cambaleando até a borda do navio e vomitou pela amorada. Nesse ponto, parecia que não havia mais nada em seu estômago, exceto Billy. O que você está fazendo aqui, quando estou sofrendo assim? Desculpa. É só que o mar é tão lindo. Você é muito malvado. Vá, lágrimas encheram seus olhos quando ela jogou os braços em volta de mim. Seu enjoo era severo. Dia 5. Iris estava na cabine e, como sempre, passando mal, e eu estava constantemente cuidando dela. Em minha cabeça dói. Me cura. Tá bom, tá bom. Eu descobri por um dos marinheiros que um pouco de magia de cura poderia aliviar seu sofrimento. O enjoo era causado por um desequilíbrio no sistema nervoso autônomo. Lançar um feitiço de cura em sua cabeça resultaria em algum alívio temporário. Pelo menos, é assim que deveria ter funcionado. Eu não conseguia lançá-lo continuamente, e a magia de cura não eliminava toda a náusea. Ei, eu vou morrer. Vou rir de você se você morrer de enjoo. Não. Não havia mais ninguém na cabine. O navio em si era gigantesco, mas não havia muitas pessoas viajando do continente demônio para o continente Miles. Eu não tinha certeza se isso era porque as taxas de passagem eram muito mais caras para os demônios do que para os humanos, ou porque os demônios simplesmente achavam mais fácil viver no continente demônio. Iris e eu estávamos sozinhos. No lugar silencioso e mal iluminado, lá estava ela, sem poder para lutar. E lá estava eu ao seu lado, tendo passado os últimos 5 dias observando-a enfraquecer. No começo não houve problema com isso. Exceto a cura. Isso era um problema. Para curá-la, eu precisava tocar sua cabeça. Como precisava lançar meu feitiço regularmente, ela estava usando meu colo como travesseiro enquanto eu mantinha minhas mãos em volta de sua cabeça, curando-a repetidamente. Foi quando comecei a me sentir estranho. Não, estranho era uma palavra enganosa para se usar. Para ser franco, eu estava começando a ficar com tesão. Certo, preste atenção. Lá estávamos nós em uma cabine, e Iris, que normalmente era tão obstinada, de repente ficou com os olhos turvos, me chamando com uma voz fraca e respirando irregularmente, me implorando. Por favor, estou implorando, por favor, apenas faça isso, me cure. Meus controles de volume interno abafaram a parte sobre a cura. Simplesmente parecia que ela estava implorando por aquilo. Claro, isso não era verdade. Iris estava apenas fraca. Eu nunca tinha sentido enjoo, mas sabia que devia ser terrível. Não havia nada inerentemente sexual em tocar outra pessoa. Ainda assim, ela era maior de idade e eu podia sentir o calor de seu corpo. Só isso era estimulante, mesmo que o toque não fosse de natureza sexual. A excitação que isso produziu foi pouca, mas fazer isso continuamente por um tempo resultaria em problemas para mim. Tocar seu corpo, não importa onde, ainda era tocar. Tocar indicava que estávamos próximos.
Estar próximos significava que seu corpo estava totalmente à vista. A testa, banhada pelo suor frio, a nuca, o peito, tudo. Iris estava tão fraca e apática. Normalmente, ela me socaria se eu a tocasse sem motivo. Mas agora, era como um peixe na tábua de cortar. Isso significava que era basicamente minha, certo? Esses sentimentos horríveis começaram a se enraizar em mim. Eu tinha certeza de que a garota não iria resistir, mesmo se eu arrancasse minhas roupas e me lançasse sobre ela. Não, ela não poderia resistir. O simples pensamento fez minha virilha se sentir como Excalibur antes de Arthur segurá-la. E na minha cabeça Arthur gritou. Ele estava gritando comigo, me dizendo que Iris não seria capaz de resistir. Ele me disse que eu nunca teria outra chance dessas. Era minha chance de perder a virgindade que tinha mantido por tanto tempo. Meu Merlin interior, entretanto, me incentivou a resistir. Já tinha tomado uma decisão quando prometi esperar até os 15 anos. Disse que esperaria até que esta viagem terminasse. Apoiei o que Merlin estava dizendo, mas minha capacidade de resistir estava chegando ao limite. E se eu testasse as coisas tocando apenas seus seios? Eu tinha certeza de que seriam macios. E macios não era a única coisa que seriam. Isso mesmo, ou os seios seriam mais do que macios. Havia uma firmeza no meio de toda aquela maciez. Um Graal. O santo Graal que meu Arthur interior buscava. O que aconteceria se minha mão, meu Dom Galvão, encontrasse aquele Graal? A Batalha de Kaman. Ah, claro, não era apenas o santo Graal. O corpo de Iris estava mudando dia a dia, especialmente seu seio. Ela estava no meio da puberdade. Eu não tinha certeza se era genético, mas estava se desenvolvendo rapidamente de uma forma que lembrava sua mãe. Se continuasse nesse ritmo, se tornaria uma beleza voluptuosa. Alguns homens poderiam dizer que, acho que os menores são perfeitos. Todos tinham suas preferências, mas eu poderia dizer que estaria junto no momento de descrever os seios de uma mulher como perfeitos. Eu poderia pegar seus seios em minhas mãos neste exato momento, enquanto ainda eram pequenos. Sua respiração estava irregular. Rudeus. Ela olhou para mim ansiosamente. Você está bem? Sua voz me acertou em cheio. Uma voz que normalmente era tão alta e forte. Desta vez foi na altura perfeita, o suficiente para fazer meu peito formigar. Sim, estou bem, eu juro. Não se preocupe. Se você está sofrendo, não precisa se forçar, sabe? Eu não teria que me forçar? Então, em outras palavras, não teria que negar isso a mim mesmo? Isso significava que poderia fazer o que quisesse? Brincadeira. Eu entendi o que ela quis dizer. Estava preocupada se minha mana aguentaria, já que estava curando continuamente. Eu já sabia disso, sabia que Iris confiava em mim. Confiou que eu nunca usaria esta oportunidade para colocar a mão nela. Eu não trairia essa confiança. Rudeus Greira não trairia essa confiança. Essa era a maneira adequada de responder à confiança de uma pessoa. Certo, disse a mim mesmo, vamos agir como uma máquina. Uma máquina. Eu era uma máquina de cura. Me tornaria um robô sem sangue ou lágrimas. Não veria nada, porque se visse o rosto dela, faria algo impulsivo. Com esse pensamento em mente, decidi fechar meus olhos. Também não ouviria nada. Se ouvisse sua voz, faria algo imprudente. Então, bloqueei minha audição também. Eu era um pária silencioso e antissocial. E como não tinha desejos terrenos, não podia fazer nada impulsivo. Com isso em mente, fechei meu coração. No entanto, ainda podia sentir o calor de sua cabeça e o cheiro de seu corpo. Diante dessas duas coisas, minha vontade foi instantaneamente destruída. Parecia que minha cabeça ia ferver. Ah, não posso fazer isso. Estou perdendo o juízo, pensei. Iris, preciso ir ao banheiro. Ah,
Então é isso que você estava segurando. Certo. Te vejo daqui a pouco. A garota aceitou isso facilmente. Dei a ela um olhar de soslaio antes de sair da cabine. Me movi rapidamente. Eu precisava de um lugar deserto, e logo o encontrei. Lá, tive um momento de felicidade suprema. Uf! Só assim, me senti como um menino que havia se transformado em um sábio. Quando fechei os olhos, a sensação ficou mais forte, como se tivesse atingido a santidade, como uma garota mágica se transformando e obtendo poderes ainda maiores. Certo, voltei. Sim, bem-vindo de volta. Voltei para a cabine com uma expressão iluminada no rosto, como um bodhisattva, e finalmente me tornei uma máquina de cura. Eris voltou ao seu estado normal e animado no momento em que descemos do barco. Nunca mais quero embarcar em outro navio. Sim, mas teremos que fazer isso uma última vez para ir do continente Miles ao continente central. Ela pareceu desanimada com isso, então ficou ansiosa ao se lembrar do que havia acontecido no navio. Ei! Quando essas coisas acontecerem, você vai me curar o tempo todo de novo. Claro, mas da próxima vez posso fazer algo pervertido com você, falei com naturalidade. Por que diz algo tão cruel? Não foi crueldade. Eu era o único sofrendo. Agora entendia como um cachorro se sentia, tendo uma refeição deliciosa à sua frente, apenas para ser impedido de dar uma mordida. Ali estava, com o estômago completamente vazio e com a comida o chamando, implorando para que a devorasse, e não conseguia. Poderia engolir a quantidade de água que quisesse para tentar temporariamente satisfazer a dor na barriga, mas seria um esforço inútil. A refeição não iria desaparecer e seu estômago voltaria a ficar vazio. Eris, você é realmente fofa. Estou desesperadamente tentando resistir à tentação de fazer qualquer coisa com você. Bem, acho que é assim que tem que ser. Da próxima vez pode me tocar, mas só um pouco, tá? Seu rosto estava vermelho e brilhante como um tomate. Era realmente adorável. No entanto, havia uma lacuna muito grande entre a enormidade do meu desejo e o pouco que ela oferecia. Infelizmente, só um pouco não vai resolver. Por favor, vamos esperar até que você esteja pronta para eu mergulhar e fazer o que quiser com você. Eris ficou sem palavras. Eu não queria que ela alimentasse minhas expectativas. Queria que me deixasse manter a promessa que fiz. Se eu a quebrasse e colocasse minhas mãos na garota, nós dois ficaríamos chateados com isso. De qualquer forma, vamos indo. Se certo. Claro. Eris se recuperou rapidamente e logo ficou de bom humor quando começamos a caminhar em direção à cidade. A paisagem urbana diante de nós não era muito diferente daquela de Porto Vento. Mas isso era Porto Zand, uma cidade no extremo norte do continente Miles. Continente Miles. Finalmente estávamos em tal lugar, mas ainda tínhamos um longo caminho a percorrer. Oh Deus! O que há de errado? Nada, não é nada. Seria melhor esquecer quanto tempo nossa jornada ainda duraria. O importante agora era partir para a próxima cidade. Antes de fazermos isso, no entanto, precisávamos conseguir algum dinheiro e comprar um cavalo. E, antes de qualquer coisa, tínhamos que terminar nosso trabalho atual. Agora que havíamos chegado até esse ponto, era hora de ver essa missão ser concluída. Dito isso, nosso trabalho só começava ao anoitecer. Ainda tínhamos algum tempo sobrando. Então, o que fazer? Já havíamos trocado nosso dinheiro no continente demônio, então não havia necessidade de visitar a guilda dos aventureiros. Decidi que iríamos para uma pousada. Assim poderíamos nos recuperar de nossa cansativa jornada no navio. Nosso trabalho viria depois. Ruiger teria que sofrer com suas condições de vida desconfortáveis um pouco mais, mas, bem, ele só teria que suportar. E foi assim que chegamos ao continente Miles. Queridos ouvintes e fãs da Samurai Novel, é com imenso prazer que trazemos a vocês as aventuras e mistérios de nossas light novels favoritas. Sua presença e apoio são o que tornam nossa comunidade tão especial.
Um pedido especial, Se você gostou do que ouviu e quer ajudar a Samurai Novel a crescer, por favor, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo, com amigos e entusiastas de light novels. Cada interação sua nos ajuda a alcançar novos ouvintes e a construir uma comunidade ainda mais forte. Vamos crescer juntos, Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue a nos acompanhar para mais histórias incríveis. Com gratidão. Equipe Samurai Novel